Olá, tudo bem? Segundo os ensinamentos da Bíblia, houve um tempo em que Deus decidiu destruir a humanidade. Foi ali no tempo do dilúvio. Deus mandou o dilúvio sobre a terra, destruiu todos os seres humanos. É claro que ficou ali a família de Noé. O que levou Deus a exterminar com a humanidade foi que o homem se rebelou contra Deus. Porém, aconteceu algo que foi a gota d'água, que podemos dizer que encheu o copo da ira de Deus. Fala aqui em Gênesis no capítulo 3, parte do verso 1. Como foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Nós sabemos que esses 120 anos foi quando Noé construiu a arca. Então, ao passar esse tempo, viria o dilúvio. Mas o que aconteceu quando fala ali que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens? O que seriam os filhos de Deus? O que seriam as filhas dos homens? Muitas pessoas acreditam que esses filhos de Deus eram os anjos. Os anjos acharam as mulheres bonitas e se casaram com elas. Mas nós sabemos que isso é impossível. Anjos ter relação com mulheres. Mesmo porque ali fala filhos de Deus. E anjos na Bíblia não são chamados de filhos de Deus. Porém, a Bíblia não tem essa linguagem quando fala de anjos. A Bíblia simplesmente fala anjos. A Bíblia fala homens e falam anjos. Mas filhos de Deus, o ser humano também é chamado de filho de Deus. Porque está escrito no Evangelho de João que quando Jesus veio, as pessoas que aceitaram Jesus, foi-lhe dado a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus também fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então só os homens, pelo menos na linguagem bíblica, são chamados de filhos de Deus. Nesse caso não poderia ser os anjos, porque se fossem anjos maus, que ia fazer coisas contra a vontade de Deus, não seria chamado de filhos de Deus. E se fossem anjos bons, anjos que não se rebelaram contra Deus, não poderia ser esses anjos, porque na terra existem os anjos de Deus, anjos obedientes a Deus e anjos que se rebelaram contra Deus, que são os demônios. Não poderia ser os demônios, porque ali fala filhos de Deus. E não poderia ser os anjos obedientes, que não ia fazer isso. Eles não iam fazer, digamos, uma outra rebelião contra Deus. Então jamais poderia ser esses anjos que eram fiéis a Deus. Então quem seria esses filhos de Deus então? É simples. Seriam as pessoas que faziam parte do povo de Deus. Então os homens que faziam parte do povo de Deus se casaram com as mulheres, filhas dos homens. Esses homens que falam isso são pessoas que eram rebeldes contra Deus. Eram pessoas, podemos dizer, que eram inimigas de Deus. E os filhos de Deus, fazer parte do povo de Deus, entraram em julgo desigual com essas mulheres, que é chamada aqui de filhas dos homens. Então foi isso que aconteceu. Houve uma união, um julgo desigual. Houve uma união entre a igreja e o mundo naquele tempo. Jesus fala, por exemplo, que o povo de Deus é o sal da terra. E se o sal perde o sabor, para nada presta. Esse mundo ainda existe porque ainda há essa distinção. Porque Deus colocou inimizade ali no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, entre a mulher e a serpente. O que aconteceu antes do dilúvio? Que essa inimizade acabou. Ou seja, nós podemos dizer que o ser humano se uniu com o diabo. O povo de Deus se uniu com o povo do mundo, com o povo que serviu o inimigo.
O que está acontecendo nos nossos dias também é bem semelhante, porque a igreja ela vai se unindo com o mundo. E quando isso acontecer definitivamente, não haverá mais razão de existir nessa terra, de existir ainda o ser humano nessa terra. Porque o ser humano só existe porque existe a pregação do Evangelho. Ainda há condição de pessoas se converter, porque ainda existe essa inimizade. Pessoas que são inimigas do mal. E são através dessas pessoas que Deus alcança o coração das pessoas que ainda são rebeldes. Então, quando houver uma união completa entre a igreja e o mundo, então verá o fim, como aconteceu no dilúvio. Porque nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Porque, infelizmente, é o que está acontecendo. A igreja hoje pratica as mesmas obras do mundo. Então, como aconteceu no tempo do dilúvio, vai chegar um momento que Deus vai destruir completamente essa terra, porque não haverá mais razão de existir ser humano, porque não se converterão mais. Não terão aqueles que serão inimigos do mal e levar as pessoas para a verdade.